Olá, cervejeiros, sommeliers, entusiastas de cerveja, bem-vindos a mais um episódio do Beer School. Essa é a primeira cerveja que eu fiz aqui no TK Rocket e é a primeira cerveja na vida que eu fiz carbonatação forçada em casa. Então, por isso, agora a gente vai começar uma série desvendando os mistérios da carbonatação. Uma coisa assim, Beer School mais old school, sabe? Quando tinha muita ciência pesada, vinha uma teoria que aparentemente não tinha uma conexão com a prática e depois a gente conectava tudo, entrava em equações de engenharia. É isso que a gente vai ter hoje, pelo menos o começo. Bora lá? Gastei. Nossa, olha que cerveja linda. Parece um chá. Essa é a cerveja daquele vídeo mais cinemático que a gente fez. Super barata, malte pilsen em açúcar. Olha, os belgas manjam demais. Um marco na vida de muitos cervejeiros é passar para carbonatação forçada, porque eu acho assim que 9 entre 10 cervejeiros não gostam de fazer priming, pelo menos se pudessem evitar e fazer só de vez em quando com uma ou outra cerveja. Eu mesmo, eu acho que eu passei quase 2 anos sem engarrafar. Mas depois a gente vem com aquela sensação, né, de querer guardar cerveja. Eu hoje faço muita cerveja de guarda, então eu preciso engarrafar, né? Não posso deixar uma cerveja de guarda num post-mix ou num fermentador. E quando a gente vai para carbonatação forçada, a gente basicamente segue aquela tabelinha onde a gente tem os volumes de CO2, né, que o volume é basicamente quanto de CO2 tem na garrafa se ela tivesse em temperatura e pressão ambiente, se você pudesse tirar todo o gás, e a gente usa aquela tabelinha que fala que se você colocar tal pressão e tal temperatura vai dar tal volume de CO2 e a gente sempre tenta colocar ali mais ou menos 2,5 volume de CO2, pelo menos para a maior parte das cervejas. Mas aqui no Beer School a gente gosta de ir a fundo nas coisas. E agora a gente vai fazer uma minissérie para explorar os segredos da carbonatação forçada e de inserir CO2 e de retirar CO2 também. Nunca aconteceu com vocês? Aconteceu milhares de vezes comigo já em festival, tá com aqueles barris super carbonatados e a gente tem que tirar o CO2 em vez de colocar. Essa série vai ser uma daquelas que a gente costuma fazer, que tem uma boa fundamentação matemática, científica, que eu sempre adoro porque eu recorro à engenharia, coisas que eu nunca imaginei que eu ia aplicar e colocar aqui no Beer School, na verdade. E a gente pega e coloca e vê que isso tem aplicação. Isso me deixa muito feliz. O que me motivou a começar essa série? Foi o TK Rocket. Porque a cerveja que eu fiz, essa primeira cerveja que eu fiz nele, eu usei um método de carbonatação um pouco excêntrico. Não tem nada demais, mas eu acho que não é muito comum. Então o que aconteceu? Eu fiz a carbonatação por spooning valve. Eu tenho aqui um spooning valve que eu posso regular a pressão que eu quero. Então eu vou lá naquela tabelinha de carbonatação, eu vejo minha temperatura de fermentação, 18 graus, vejo que 18 graus, se eu colocar 1,5 kg, 2 kg, não lembro agora, eu vou chegar em 2 volumes de CO2. Então quando está acabando a fermentação, eu fecho essa válvula aqui. Ih, estava pressurizada. Eu fecho essa válvula e aí a partir daqui eu começo a controlar só pelo spooning valve. Aí eu deixo ali o spooning valve em 1 kg, 2 kg, 3 kg, depende do que eu estou planejando para a cerveja, depende da temperatura. E eu aproveito o CO2 do finalzinho da fermentação para carbonatar a cerveja. É uma maravilha, terminou a fermentação, a cerveja está carbonatada. Só que eu esqueci de uma coisa, eu ia fazer de acetyl rest. Então eu calculei tudo para 18 graus e de repente eu subo a cerveja para 23 graus. E aí o que acontece? A spooning valve está ligada, quando você sobe a temperatura você diminui a solubilidade do CO2, então você passa a perder CO2 para a spooning valve, e aí quando eu desci a temperatura para 0 grau, em vez de estar na carbonatação que eu queria, ela estava um pouco flat. Eu poderia corrigir da forma mais simples possível, plugava o CO2 ali, colocava na temperatura e pressão que eu queria para chegar no volume de CO2 adequado, e deixava ali 2, 3, 4 dias com o CO2 ligado que ela ia chegar. Só que eu precisava do CO2. Isso aqui estava na casa do Atanásio e tinha que trazer o CO2 para cá. Então o que eu fiz? Enchi o headspace de CO2 numa pressão mais elevada do que a necessária e com o tempo foi migrando para baixo e chegou na carbonatação ideal e eu ainda pude trazer o CO2 para cá.
A gente geralmente faz isso, né, quando vai carbonatar mesmo agitando, dá uma quantidade de CO2 mais alta, agita, agita, agita e faz esse processo diversas vezes. Hoje, nessa nossa primeira aula introdutória, a gente vai ver os conceitos de equilíbrio e de cinética, porque isso que envolve a carbonatação, até onde a gente carbonata e com qual velocidade a gente carbonata. Então, para a gente estudar isso, vamos fazer um estudo real de caso. Tá aqui meu TK Rocket e a gente vai analisar mais ou menos esse caso dessa cerveja que eu fiz. Então, a gente tem aqui, para um primeiro momento, vamos imaginar que não tem nenhum CO2 dentro do líquido. E a gente tem então headspace sem CO2 e a cerveja sem CO2, claro, não é algo que vai acontecer, a gente sempre vai ter uma quantidade de CO2, oxigênio, nitrogênio e tudo mais, mas só para quesito de exemplificação a gente não tem nada por enquanto. Aí a gente pega, traz nosso CO2, pluga nosso CO2 e injeta CO2 lá dentro, uma determinada quantidade aumenta, chega numa determinada pressão. Basicamente o que a gente está fazendo? Num primeiro momento, a gente está enchendo de moléculas de CO2 o nosso headspace. Então as moléculas estão ali, elas se movimentam, a gente não vê, mas elas se movimentam microscopicamente e elas têm uma determinada energia, elas ficam ali se chocando e assim a gente está com uma pressão enorme. Justamente pelo choque das moléculas, pelas moléculas ficarem batendo, elas entram no manômetro que está aqui, ficam batendo no manômetro e deslocam o manômetro. É uma coisa até lógica. E aí, se aumenta a temperatura, elas se deslocam mais, elas vão lá, batem mais no manômetro e aumentam mais a temperatura ainda. Se diminui a temperatura, elas movimentam menos, batem menos no manômetro, caem a pressão. Olha como tudo faz um sentido. Só que o que acontece? A gente encheu, a gente colocou, né? Agora eu soltei a mangueirinha, é muito importante para a nossa análise, não tem mais a mangueirinha, não está mais plugado no CO2, está aqui batendo. E o que acontece? A água, ela pode absorver CO2. Ela consegue absorver até uma quantidade bastante razoável de CO2. Então a gente tem CO2 batendo nas paredes aqui e tem CO2 batendo na água. Então está criando ali uma região onde o CO2 se choca com a água e a água puxa o CO2. Então existe uma região ali de transferência. Existe transferência do CO2 da fase gasosa para o CO2 para a fase líquida. Se você deixar isso aqui um tempo suficiente, eu não sei dizer qual que é esse tempo, o que vai acontecer é que boa parte do CO2 ele vai migrar para a fase líquida e vai entrar num equilíbrio. A gente vai ter uma determinada quantidade de CO2 no headspace, uma determinada quantidade de CO2 no meio líquido. Isso se chama equilíbrio porque justamente vai haver um equilíbrio entre o CO2 tentando migrar de cima para baixo e tentando migrar de baixo para cima. Porque tem CO2 no líquido, o CO2 se movimenta. Ele vai chegar aqui na interface, ele vai pular para fora. Mas ao mesmo tempo vai ter CO2 fora, que vai estar aqui na interface e vai pular para dentro. Então em algum momento, que pode levar 1, 2, 3, 4 dias, vai chegar no equilíbrio, onde eles vão ficar um pouco correndo para fora, um pouco correndo para dentro. E no global não vai mudar nada. Então vocês viram, a gente tinha uma pressão maior e nossa pressão ela diminuiu. Por que nossa pressão diminuiu? Porque parte do CO2 migrou para o líquido. Então pensem aqui, a gente tinha uma condição inicial, injetou 2 kg de CO2, por exemplo, ou 2 bar, melhor falar bar, né? Porque quilo a gente não está injetando 2 kg de CO2. Vamos lá, 2 bar. Colocamos 2 bar de CO2 aqui. Só que isso que apareceu no manômetro, que estava ali no manômetro, não era a pressão de equilíbrio, era a pressão do headspace. Se você der muito tempo, aí parte desse CO2 vai migrar para o líquido e essa vai ser a sua pressão de carbonatação, a sua pressão de equilíbrio. Aquela primeira pressão que você vê no manômetro não é a pressão de carbonatação da cerveja. Eu sei que muita gente sabe disso, mas a gente vai fazer uma escalada, assim, começando do básico até o muito avançado. Vamos fazer uma segunda suposição, que foi essa que eu tomei o susto agora. Você vai lá, pega e abre sua válvula de alívio aqui um pouquinho. Então, você abriu. O que vai acontecer? Um pouquinho não, você abre um monte, até ela parar, basicamente. Você vai perder quase todo o CO2 que está no headspace. Só que o CO2 do líquido, você não vai perder muito. Você pode perder uma determinada quantidade, mas você não vai perder muito do CO2 no líquido. Agora, aquele fenômeno que a gente acabou de falar, ele não está mais em equilíbrio, porque a gente tem um monte de CO2 aqui no líquido, aqui na interface batendo e indo para cima, mas tem pouquinho em cima batendo na interface e indo para baixo.
O que vai acontecer se a gente der um tempo grande e deixar isso aqui se estabilizar? Parte do CO2 do líquido vai migrar para cima, até que a quantidade que tem em cima e a quantidade que tem embaixo se equiparem nos que vão para cima e nos que vão para baixo. Eu estou sendo claro? O que vai acontecer? A gente vai chegar numa pressão média aqui, não tem nem unidade a pressão, que não é para levar isso em conta não, tá bom? Então ele volta para o equilíbrio. Então, para que eu fiz toda essa animação? Para dizer que quando a gente trabalha com pressão, quando a gente trabalha com carbonatação, a gente tem dois parâmetros muito importantes, que é a cinética e o equilíbrio. A cinética é basicamente a velocidade com que a coisa vai acontecer. Quanto tempo que vai levar para essas moléculas migrarem do headspace para o líquido. E o equilíbrio é a intensidade com que isso vai acontecer. Quanto dessas moléculas? Será que é a mesma coisa? No final vai ter o mesmo tanto de molécula em cima, o mesmo tanto embaixo? É a mesma pressão em cima, a mesma pressão embaixo? E basicamente o equilíbrio ele depende de dois parâmetros, da temperatura e da pressão. Porque quanto maior a temperatura, menor é a solubilidade do CO2 ou de um gás qualquer num líquido. Então a gente está aqui com cerveja a baixa temperatura, fica mais solúvel a cerveja. O gás sai da fase gasosa, vai para a fase líquida. Aumenta a temperatura, a água não quer mais CO2 com temperatura alta, ela quer jogar para fora. O CO2 sai da água e vai para cima. Não é necessariamente a mesma quantidade que fica em equilíbrio embaixo e em cima. E aí eu deixo aqui também um parâmetro que nunca é levado em conta nessas equações de equilíbrio, que é Fg, mas Fg importa. Porque quanto mais açúcar tiver no mosto, menos CO2 vai poder entrar lá. A gente vai falar disso nessa série ainda, mas não por enquanto. E para a gente entender bem isso, a gente pode recorrer a uma equação que eu já mostrei aqui, não sei se vocês vão lembrar, essa é a equação da difusão mássica. Essa aqui a gente usou quando estava falando lá como que poderia sair os aromas do lúpulo e passar para o líquido. É essa equação que a gente usou lá. Eu peguei e readaptei ela, a mesma equação, lei de Fick da difusão, para a dissolução do CO2 na cerveja. Então o que ela fala? Ela fala que a taxa com que isso acontece, a transferência do CO2 para a cerveja, a transferência do CO2 gasoso para o meio líquido, ele vai acontecer dependendo de um parâmetro chamado coeficiente global de transferência de massa, vezes a área de troca térmica, vezes a diferença do CO2 no líquido que está em equilíbrio com o CO2 no headspace. A gente tem um parâmetro aqui, ou dois parâmetros aqui, que eles dão a velocidade. Com qual velocidade a gente consegue carbonatar? Então, depende da área. Então, por que a gente usa aquelas pedrinhas de carbonatação? Quando a gente usa aquelas pedrinhas de carbonatação, a gente faz um monte de bolinha, a bolinha ela tem uma área superficial, aumenta um monte essa área aqui, e aí você carbonata mais rápido. Quando a gente está com só aqui, reto aqui, a gente tem uma área limitada, uma área muito pequena. Então a velocidade de carbonatação cai lá embaixo. Depende também desse parâmetro aqui, né, coeficiente global de troca mássica, que vai depender da temperatura, da agitação e das características da água e do CO2, da água e do nitrogênio, da água e do oxigênio, isso é uma coisa particular. Mas então, quanto maior a turbulência, mais você consegue fazer essa transferência, quanto maior a temperatura, mais rápido você consegue fazer. Isso aqui, em geral, é muito difícil da gente conseguir calcular, a não ser que a gente calcule para a superfície parada. Agora, agitado é muito difícil. Parado pode ser até uma coisa que a gente faz aqui na série. Eu não sei se vai ter muita aplicação, seria só para brincar, porque a maior parte das vezes a gente vai fazer agitado mesmo. Agora, isso aqui é muito interessante. Quanto que a gente consegue carbonatar? Até onde que vai? Qual que é o equilíbrio da coisa? Porque a carbonatação ela vai acontecer até quando a concentração no headspace se equilibrar com a concentração de equilíbrio no líquido. E como que a gente sabe essa concentração de equilíbrio no líquido? A concentração no headspace é muito fácil, é proporcional à pressão. Você está com 1 kg, você está com uma determinada quantidade de CO2 por litro lá dentro. Você está com 2 kg, você está com o dobro de CO2 por litro. Você está com 3 kg, você está com o triplo de CO2 por litro. E para a gente saber qual que é esse equilíbrio, eu prometo que essa é a nossa última equação de hoje, a gente recorre a uma equação chamada Lei de Henry. Ela é muito simples, muito intuitiva. Ela fala que a concentração no líquido é igual a pressão vezes uma constante de proporcionalidade. Por exemplo, eu poderia falar, esse é um caso válido para cerveja numa condição específica. Quando eu colocar 1 kg lá dentro, eu vou ter 1 grama por litro de CO2.
quando eu colocar 2 litros lá dentro, eu vou ter 2 gramas por litro de CO2. Isso quer dizer que nossa constante aqui é 1. Às vezes a constante pode ser 2. Aí eu coloco 1 kg de pressão, eu vou ter 2 gramas por litro de CO2. Não é muito complicado. Isso aqui dá o equilíbrio. E como que a gente faz para saber essa relação? Na verdade, os cervejeiros, lá quase 100 anos atrás, eles faziam um experimento que era até bem simples de imaginar. Você pega uma garrafa de cerveja, coloca um balão, uma bexiga em cima e deixa sair todo o gás. Você pode aumentar a temperatura para sair todo o gás. Aí eles pegam e medem quanto gás saiu, geralmente em volume. Então, daí que veio a nossa unidade, volume de CO2. E lá eles perceberam que quanto menor a temperatura e maior a pressão, mais gás tinha dentro do líquido, porque quando eles tiravam todo o gás, maior era o volume de CO2. E daí eles fizeram essas tabelas que todo mundo conhece. Que ele fala, se a gente pegar e deixar o CO2 ligado por um determinado tempo, numa determinada pressão, numa determinada temperatura, a gente vai chegar numa determinada quantidade de volume de CO2. Por exemplo, eu pego aqui, plugo o cilindro de CO2 a 10 psi, né, 0,7 bar, e 5,6 graus Celsius. Eu deixo ali um tempão, lembrando que tem a cinética. Então deixo um tempão até chegar no equilíbrio. Quando chegar no equilíbrio eu pego, vou lá, coloco um balãozinho em cima, aumento a temperatura para sair todo o gás. Quando sair todo o gás, a quantidade de gás que vai sair é 2,2 vezes a quantidade de líquido que tem ali na garrafinha de cerveja. Então eu estou com uma garrafinha de 1 litro de cerveja, vai sair 2,2 litros de gás. Isso é equilíbrio. Então existe esse equilíbrio. Nessa temperatura e nessa pressão, isso aqui é a quantidade de gás em equilíbrio. Essa unidade aqui, ela não é uma unidade muito boa, porque você depende de saber qual que foi a temperatura e pressão ambiente com que os caras tiraram o CO2 da cerveja. E, claro, tem um monte de técnica para tirar o CO2 da cerveja, né? Se você deixar, ele ainda vai ficar um pedaço na cerveja. Você pode jogar sal. Se você jogar sal, você vai induzir a sair todo o CO2. Mas o importante é entender agora de onde vem esse volume de CO2, é a quantidade em equilíbrio. E a partir disso que a gente viu até agora, eu posso fazer alguns exemplos de caso, algumas aplicações que a gente pode estudar, hoje por enquanto só com pressão constante. É muito importante isso, porque depois complica bastante quando a pressão varia. Vamos lá, dar um exemplo aqui. Se a gente pegar uma cerveja totalmente descarbonatada, vamos supor que não tem nada de gás, a gente coloca aqui dentro e não tem nada de gás. A gente liga o manômetro nela e a gente coloca o manômetro a 16 graus Celsius e 1 bar. Eu escolhi essa temperatura e essa pressão especificamente porque nessa temperatura e nessa pressão o equilíbrio é 1 para 1, exatamente 1 para 1. Então você vai deixar o tanto de CO2 que tiver em cima por litro é o tanto de CO2 que vai ter no líquido por litro. Então o que vai acontecer? A pressão do headspace, como o manômetro está ligado no fermentador, ela vai ser constante, ela nunca vai mudar. Claro, no comecinho, quando você ligar, ele vai subir, mas é uma coisa rápida, assim, alguns segundos ou minutos no máximo. Nem minutos, é alguns segundos na verdade. Então a gente pode dizer que é constante a pressão do headspace. Só que a pressão no líquido ela não é constante. Quando você coloca, vai estar muito distante. Aí com o tempo, ela vai subindo, vai subindo, vai subindo, até chegar no equilíbrio, que por sinal nessa condição, 16 graus Celsius e 1 bar, é exatamente a mesma coisa. Se eu aumentar a temperatura, vai ser menor, a gente vai ter menos CO2 no líquido e mais CO2 no gás. Se eu abaixar a temperatura, a gente vai ter mais CO2 no líquido e menos CO2 no gás. Então, esse é um exemplo. Isso aqui, equilíbrio. Isso aqui, cinética. Beleza? Segundo estudo de caso, descarbonatar uma cerveja. Eu chego aqui, pego minha válvula de alívio, puxo minha válvula de alívio. Ou abro minha spoon valve, eu vou abrindo até ela começar a aliviar. Aí, ó, tá aliviando, deixa eu fechar. Então, minha cerveja, aquela do exemplo passado, ela estava a 1 bar. Aí eu abri a spoon valve e deixei ela a 0,5 bar, mas mantendo a 16 graus Celsius. Fiz isso porque a 16 graus Celsius ainda a constante de equilíbrio é praticamente 1. Quer dizer que o que tiver no gás vai ser a mesma coisa que está no líquido. Então, concentração do líquido dividido pela concentração do gás é 1.
Então o que vai acontecer? Quando eu abrir a spunding valve ali, a pressão do headspace ela vai cair muito rápido, alguns segundos, alguns minutos, e ela vai manter constante. Ela vai manter constante porque a pressão do headspace, quem está controlando é a spunding valve agora. Já a pressão do líquido ela não cai rápido, ela demora, porque as moléculas têm que ir lá, bater na interface, sair da interface do líquido, passar para o gás e daí sair pela spunding valve. Então é uma coisa assim, existe uma cinética para isso. Claro, às vezes você está aqui com 3 quilos e cai para 0, isso aqui ele dá uma queda meio que instantânea porque você perde muito rápido, você já está bem aqui na curva, né? E daí arrasta a espuma, é uma maravilha. Vamos pegar outro exemplo. Você está com a cerveja descarbonatada, você liga o manômetro e deixa plugado, só que agora em vez de 16 você usa 4 graus Celsius. Nessa condição, o equilíbrio é 1,4. Quer dizer que para cada grama por litro de CO2 que você tiver no headspace, você vai ter 1,4 grama por litro de CO2 no líquido. Então, ó, a pressão do headspace não muda, mas a pressão do líquido ela vai, sobe e até passa a do headspace. Claro, a recíproca é verdadeira também. Se você fizer a mesma coisa, abrir a spunding valve, que devia ser 4 graus, não 16. Abrir a spunding valve a 4 graus, onde a constante de equilíbrio é 1,4, vai cair bem rápido a pressão do headspace e vai ter a cinética da descarbonatação do líquido. Então é muito importante a gente sempre lembrar, quando a gente está carbonatando, a gente tem cinética e a gente tem equilíbrio. Hoje foi algo introdutório, talvez até bem simples, mas no vídeo que vem a gente vai calcular essas coisas. Vai pegar aquela tabela cheia de volumes de CO2 e vai achar as equações que formaram ela. E com as equações que formaram ela, a gente consegue tirar um monte de resultados que quase nunca são falados, que a gente pode aproveitar como cervejeiro. É uma coisa interessante. Mas é aquela coisa, é muito complicado que na maior parte das vezes, 99% das vezes, a gente vai colocar um CO2 ali e vai provar sensorialmente se tá bom ou não. Mas é interessante saber essas coisas. Espero que vocês gostem da essência do Beer School e até semana que vem.